Shiva Shambho, que possamos ser envolvidos pela luz do Divino Ser. Prestamos nossas reverências aos pés de lótus de Shiva Chidambareshva Babaji e todos os mestres do amor-sabedoria, todas as hierarquias da luz maior, todas as consciências crísticas e consciências búdicas, não sendo umas distintas das outras, pois que a essência é una, divina e sagrada. Certa feita, um pandite procurou Satyagurudeva e fez uma pergunta muito interessante. Perguntou ele: qual é o maior perigo do caminho espiritual? E Satyagurudeva respondeu: o caminho espiritual. Essa resposta de Satyagurudeva nos leva a algumas reflexões, pois, por vezes, aquilo que se apresenta como um mecanismo de libertação pode se transformar numa estrutura de aprisionamento, pois que, ao nos apegarmos ao caminho espiritual em seus aspectos exteriores, na sua exterioridade, no seu ritualismo, nos seus dogmas, nas suas crenças, isso serve como um fator de distração e de deslocamento do nosso foco, que deveria estar dentro, no nosso ser real, na nossa autopercepção, no nosso autoconhecimento, e o nosso foco fica todo ele na exterioridade, nesses jogos que acabam sendo jogos mentais que nós alimentamos no plano da exterioridade. É por isso que muitos mestres, autênticos mestres, eles se opunham à fenomenologia, a tudo isso que apresenta-se como fantástico, como extraordinário, essas visões de espíritos, de luzes, enfim, tudo isso que na verdade acaba sendo um entretenimento e uma intoxicação sensória, ainda que de uma sensorialidade subjetiva, sutil. Isso pode nos levar a grandes distrações. E hoje nós vemos que sim, há grandes pessoas, grandes consciências, seres que acabam se perdendo nesses jograis de luzes externas e deixam de perceber a única luz fundamental, que é a luz do próprio ser, que é a própria centelha divina que já se encontra em nós. Lembramos-nos, recordamos também de uma passagem ocorrida com a grande mística Sufi, Rábia, que certa vez Rábia estava sentada em frente a um rio em processo de meditação e se aproximou dela um dito buscador espiritual, aquele que trabalhou para desenvolver grandes fenômenos, que ficou anos treinando capacidades e poderes psíquicos, e aproximou-se dela e desafiou-a, dizendo que ele poderia ficar submerso na água por mais de 1 hora, porque ele tinha desenvolvido siddhis, poderes que ele paralisava toda a fisiologia física, e conseguia ficar em estado de absoluta inanição, de profunda espécie de catalepsia que o permitia ficar mais de hora em submersão na água. E também disse a Rábia que podia
tinha desenvolvido o dom de levitação, que ele poderia ficar suspenso no ar por um longo período. E Rábia, sem se abalar com nada disso, disse a esse homem: pois bem, se todos os poderes espirituais que você conquistou foi estar submerso na água por mais de 1 hora, saiba que os peixes estão espiritualmente muito mais avançados que você. E se todos os poderes que você reuniu com tanto esforço foi de ficar suspenso no ar por um período de tempo, saiba que todas as aves do céu estão espiritualmente muito mais avançadas que você. E com isso o homem se deu conta e humildemente caiu aos pés de Rábia, porque reconheceu o tamanho da sua arrogância e tolice. Do que vale tanto esforço para adquirir poderes psíquicos, para desenvolver uma mediunidade extraordinária, ver espíritos, ver extraterrestres, ver naves no céu, ter várias percepções, que são percepções ainda que de um nível sutil, mas são percepções, são algo que se estabelece não no ser, mas sim fora do ser, em outras dimensões que sejam, mas ainda são percepções físicas, materiais, ainda que sutilizadas. Então, do que vale tudo isso se você não conquistou o céu em si mesmo? Por isso que nós achamos extraordinário esse epíteto com que é designado o próprio Babaji, quando ele é chamado de Chidambareshvara. Chit significa consciência, Ambara significa céu, Ishvara, Senhor. Então, o estado de Babaji, enquanto mestre iluminado, é que ele é Senhor do céu da própria consciência, não estando o céu em nenhum outro lugar a não ser na própria consciência, no próprio estado consciencial. Então não é um Deus fora, é um Deus dentro, é o estado de divindade que se conquista, se estabelece plenamente e apenas em si mesmo, e nesse estabelecimento não mais se depende de provas exteriores, de fenômenos para acreditar, para se sustentar em qualquer caminho. Chidambareshvara, que é buscar o céu, o estado divinal que se encontra em nós mesmos, na nossa própria consciência ou na nossa própria autoconsciência de sermos o que somos, sendo deuses, centelhas divinas, consciências luz. Grandes yogis, homens realizados, eles conheciam todas essas fenomenologias, tudo isso que nós chamamos de fantástico, que pode ser presenciado e vivenciado em planos sutis, em dimensões além da materialidade da terceira dimensão, mas eles não se inebriavam com esses fenômenos e não trabalhavam com eles. Você não vai ver um yogi médium no sentido que nós ocidentais concebemos a mediunidade, que é uma concepção bastante restrita, essa que nós temos, que é essa noção de incorporação, que é uma coisa totalmente incorreta, e outras coisas mais. Incorreta no sentido que não incorreta não no sentido que não exista o fenômeno, só que o fenômeno não é dado por incorporação, como se um espírito entrasse e se apropriasse daquele corpo. Enfim, todas essas questões. Então nós não vemos nenhum grande yogi trabalhando com esse nível de mediunidade ou de qualquer mediunidade,
entendendo como entendem que a verdadeira busca é a busca interna, é a busca de união com Deus a partir da ciência do próprio ser. Né? Porque Madame Blavatsky, Helena Petrovna Blavatsky, ela combateu tanto essa questão do mediunismo, porque ela percebeu que esse mediunismo, na forma que estava sendo praticado no século XIX, né, quando teve origem, inclusive, a escola espiritista, que ele muitas vezes tirava o foco de si mesmo para trazer o foco para guias, mestres que vinham de fora, né, mentores, e as pessoas ouviam vozes fora sem nunca ouvirem as vozes dentro. Se queremos ser médiums, que sejamos médiums de nós mesmos, dos nossos estados conscienciais mais altos, que nós possamos incorporar o nosso eu superior, o nosso eu sou, dentro desse colegiado de mônadas ao qual pertencemos, né, ascensionando até a regência avatárica, né, que é a própria consciência crística regendo todo o processo de evolução ao qual pertencemos. Então essa pergunta que o Pandit fez a Satya Gurudeva, né, qual é o maior perigo do caminho espiritual? Que provocou essa sábia resposta de Satya Gurudeva, o caminho espiritual. Quando ficamos inebriados com o que está fora e não fazemos o trabalho dentro. Quando buscamos ser iluminados por luzes que vêm de fora e não desenvolvemos a nossa própria luminescência. Temos que ser seres luminescentes e não seres iluminados. Shiva Shampoo.